Olá, sejam bem-vindos a mais um UW Talks. Desta feita, eu sei que digo sempre isto, mas desta feita eu não tenho um convidado especial, tenho dois convidados especiais, e mesmo muito especiais. Portanto, o Cláudio e o Rafael, da PA Solicitadores, vêm aqui falar connosco um bocadinho sobre aquilo que sabem, aquilo que eventualmente não sabem, mas que partilham connosco cá mesmo, aquilo que acham que sabem, mas eu acho que eles sabem muita coisa que vai interessar a todos nós, e portanto, primeiro, e começar aqui por explicar, portanto agora um de vocês, os dois, explicarem um bocadinho o que é que vocês fazem e depois já vamos o que é que faz, ou seja, o que é a PA Solicitadores e depois, que também já estávamos um bocadinho a falar nisso em off, o que é que a PA Solicitadores faz de diferente dos outros. Okay. Eu sei o que é que faz, mas pronto, assim para a malta ficar... para quem exatamente. Ok. Então eu posso dizer o que é a PA Solicitadores. O Rafael se calhar fala um bocadinho do que é que nós fazemos diferente. A PA Solicitadores é um escritório jurídico, neste caso somos solicitadores, também já temos advogados na nossa equipa e prestamos serviços de consultoria jurídica aos nossos clientes. Neste momento temos talvez 3 áreas onde temos diferentes especialistas, em Leiria na área do imobiliário, em Aveiro na área de imigração e agora no Cartaz, mais recentemente, na área automóvel. Mas acaba por ser isso, ou seja, um escritório como existem talvez centenas de solicitadores, milhares de advogados, mas somos um escritório jurídico e prestamos essa consultoria jurídica. O que é que fazemos diferente? E talvez por isso é que se calhar estamos aqui hoje. Rafael? Sim, o que fazemos diferente é que nós percebemos ao longo da nossa carreira, que não é tão longa quanto isso, que executar não é suficiente. Tu, quando trabalhas com a comunidade, fazeres o teu trabalho não chega, tu tens que ter algum tipo de conexão emocional com as pessoas. E como nós começámos com um escritório exclusivamente virtual, percebemos que ter uma marca era muito importante. E as coisas acabaram por se desenrolar e nós sempre priorizámos ter uma marca que era reconhecida pelas pessoas, que tinha uma identidade muito própria e ter uma comunicação muito ativa para, primeiro, perceberem o que é que faz um solicitador, para perceberem que serviço é que nós conseguimos oferecer e depois, por outro lado, também terem uma conexão com aquilo que nós fazemos enquanto marca, que até há cerca de um ano éramos só nós os dois e a equipa agora já cresceu e já somos 10 pessoas. Pronto, e aquilo que nós fazemos diferente, essencialmente, é isso, comunicamos aquilo que fazemos no dia-a-dia e tentamos comunicá-lo de forma leve, descontraída e descomplicar. Não, isso comunicam muito bem, eu gosto muito de vos seguir. Tenho a certeza que quem vai ver ou quem está a ver também vos segue e também vos conhece, porque isso foi, se calhar, eu falo por mim, não é? Neste caso, aquilo que me impressionou mais, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente agora no mês de janeiro, e aquilo que me impressionou mais, eu já vos segui antes, e aquilo que me impressionou mais na vossa postura foi exatamente essa qualidade. Eu acho que é uma qualidade, é uma característica, mas para mim é uma qualidade, mais que uma característica, é uma qualidade, que é essa forma descontraída como vocês falam de um assunto que é a coisa mais chata do mundo. Basicamente, não, é a segunda mais chata do mundo. A primeira mais chata é a fiscalidade. A segunda mais chata é que cabe a mim. Juntámos uma mesa boa hoje. É verdade, juntámos aqui uma mesa boa, porque isto vai ser interessantíssimo. Ter malta da área fiscal com malta da área legal, isto vai ser uma coisa, isto vai ter mais de 100 mil visualizações, de certeza. O nosso tema é muito chato, de facto, é verdade. E nós percebemos isso, eu acho que é aí que está a chave da nossa comunicação, foi termos conseguido pegar num tema que, primeiro, as pessoas não queriam falar, depois não sabiam sobre o que é que deveriam falar, e nós tentámos desfazer isto, que é meter as pessoas a falar sobre este assunto e quererem falar sobre estes assuntos jurídicos, do dia-a-dia, porque a lei é tudo, não é? A lei é a tua relação em comunidade. A lei é tudo. Muitas vezes acontece nestes fóruns, nos talks e mesmo noutros sítios onde tenho o prazer de falar com as pessoas e abordo muito isto no nosso trabalho, na parte da comunicação, muito na lógica da literacia financeira. Que é assim um chavão que se fala, o que é isso? Isso basicamente é sabermos gerir na nossa vida do ponto de vista financeiro. Que é aquilo que qualquer um de nós, vocês são mais novos que eu, mas tenho a certeza absoluta, e digo isto com toda a certeza, vocês não tiveram qualquer tipo de formação a nível financeiro na escola. Não. Eu sei que não, porque pronto, não é? Vivo neste país e já percebi que não. Eu vou 10 anos à vossa frente, também não tive. Os meus pais, eu tenho uma irmã mais velha que eu, 9 anos, também não teve. Mas o que me preocupa nisso é que eu olho para a frente e os filhos que eu tenho também não estão a ter. Exato. Ou seja, tudo é igual, percebes? E isso é uma coisa que diz, mas espera aí, mas porquê é que a gente não muda? Vais ver os rankings internacionais a nível de conhecimento financeiro do cidadão comum, é um desastre absoluto. Portugal é a coisa, é muito mau mesmo muito mau. Eu estou sempre a falar nisto, a malta que me segue já estou sempre a falar nisto, porque isto é a vencer pelo cansaço, eu falo tanto disto. E essa parte financeira, esse desconhecimento, ou seja,
e a malta o que eu vou falando confirma isso, e quem eu trago aqui também confirma isso, e vamos fazendo esse trabalho, e há muita malta hoje em dia a produzir bom conteúdo nessa área, ainda bem. E alguns deles conhecemos, são nós, quem nós conhecemos, e falam na parte imobiliária como falam de outras áreas. Mas isto para fazer o ponto para a parte legal. Eu tenho a sensação que a parte jurídica é um bocadinho a mesma coisa. Ou seja, tu no limite geres dinheiro na tua vida, tens dinheiro, e deviam-te ajudar a gerir esse dinheiro. Ou seja, deviam-te ajudar a poupar, a ajudar a investir. Não é? E tu na escola aprendes as regras básicas. Eu tenho uma filha com 8 anos neste momento, e ela em estudo do meio aprende os sinais de trânsito, aprende as regras, tipo ter que passar na passadeira, aprende aquelas coisas básicas da cidadania. E aquilo que eu pergunto é, mas porquê é que ela não aprende alguma coisa sobre poupar, por exemplo? Tem ali 2 euros ou 3, recebe o dinheiro, ganhou, vendeu qualquer coisa, porque é que não se faz esse tipo de aprendizagem? E eu acho que na parte, e vocês agora que vão dizer se é assim ou não, na parte legal é um bocado isto, ou seja, tu vais lidar com a lei durante a tua vida, mas porque é que tu nunca, ou seja, não te dão nada, tu não tens conhecimento nenhum de nada, tu vais fazer um contrato, tu assinas um contrato de cruz, a maior parte das pessoas assinam contratos. O contrato mais importante da sua vida qual é? Contrato com o banco, fazem o crédito da habitação. As pessoas assinam os contratos de cruz, as pessoas não leem os contratos. Pensava que ias dizer o casamento. É o casamento. Contrato mais... Não, mas isso também é. Mas isso há muita malta que não se casa. Mas isso até é mais ou menos simples. Isso é mais ou menos simples. Não, o problema às vezes é rescindir o contrato. Exatamente. Isso é que é o Não, problema. mas é até um bom tópico. O casamento. Pode ser, Por ser. exemplo, Agora escolha vocês. União de crise ou separação de bens? O que é a diferença? O que é a diferença? As pessoas não sabem. E isso é um dos tópicos, por exemplo, se formos falar em literacia financeira, literacia jurídica, então é um tema que não é chamado à colação, que ninguém discute, as pessoas não sabem quais é que são os seus direitos. Discutimos nós aqui. Exatamente. Quais é que são os seus direitos. E seria interessante, e já fazendo a ponte para a escola, seria interessante ali, na parte final da vida escolar, 10º, 11º, 12º, termos alguma coisa que nos preparasse para a vida adulta. Tão simples como fazer o IRS, perceber que ninguém recebe IRS, que é uma coisa que também... Exatamente. Exato. É um mito urbano. Isso é um mito urbano. Recebi não sei quanto de IRS. Não, tu não recebeste. Então até a devolver aquilo que tu já pagaste. Mais do que isso, estamos a gravar o podcast antes das eleições. É verdade. Há pessoas que não percebem como é que funcionam os círculos eleitorais. Ele vai sair já depois das eleições. Mas Vai sair depois, mas há pessoas que não percebem como é que funcionam os círculos eleitorais. Ou seja, há coisas da vida adulta, e eu estou sempre a comentar isto com o Rafael. Desculpa interromper, Cláudio. Há pessoas que acham que estão a votar no Primeiro-Ministro. Exatamente, tal e qual. E há pessoas que, por exemplo, que estão... nós somos de Leiria. Em Leiria há talvez 3 partidos em que possas votar. Os outros são votos inúteis. É verdade. E isto custa porquê? Porque há pessoas que vão votar com a crença absoluta que estão a votar naquela pessoa que não estão. E depois, porque por muito amor ou muita camisola que se vista, clubismo, aquele partido é inútil. Isto as pessoas têm que perceber isto. Por isso, eu estou sempre a comentar com o Rafael. Eu, quando era criança, olhava para os adultos e pensava: estes adultos sabem tudo, não é? Agora que sou adulto, nós não sabemos nada. É verdade. Às vezes as crianças é que nos ensinam coisas, muitas vezes. Era muito interessante ver essa cadeira. A nível de direito, era interessante haver também uma introdução. Eu, por exemplo, tive em Ciências e Tecnologia, tive em Matemática, não tive nada que se parecesse a isso, mas seria muito interessante uma cadeira assim, genérica até, investimentos, IRS, círculos eleitorais, Isso é um cidadania, no fundo isso é cidadania. Sim, Da maneira como tu ensinas, eu estou a falar de uma criança de 8 anos, como podia falar dos mais velhos, mas é igual, o nível de ensino que têm os mais velhos que tiveram, portanto, 7, 8 anos antes. A miúda agora com 8 anos tem exatamente o mesmo tipo de ensino. Não estou a dizer que o ensino que é mau. Não é isso. O que eu estou a dizer é que se calhar falta, e na minha opinião já falta há muitos anos, essa componente ligada ao dinheiro, à poupança, aos hábitos de poupança. Tu, se tiveres pessoas mais informadas, tu não consegues tomar uma decisão, aliás, não consegues acertar numa decisão se não tiveres conhecimento sobre o assunto sobre o qual estás a decidir. Sem dúvida. E portanto o que vais fazer é decides por acaso. Mas isso é um ponto importante, porque eu acho que nós não temos nenhuma estatística de literacia jurídica, temos de literacia financeira, mas se tivéssemos, eu acho que também estaremos na cauda da Europa. É capaz. E eu acho que é um cocktail de 2 coisas principais. Primeiro, o nosso sistema de leis, que é o que é histórico, tem a ver com o sistema legislativo onde estamos integrados, é muito complexo, nós temos normas para tudo. Só para terem uma noção, há uma regra que diz que nós temos que estacionar dentro das linhas nos parques subterrâneos, que é ridículo, porque, quer dizer...
São linhas, é meter um carro dentro Sim, de linhas, não é preciso preciso haver uma norma. E a juntar a isso, nós somos um país empobrecido, temos que encarar a realidade. Temos 2 milhões de pobres, mais 2 milhões de pessoas que estão a caminhar para esse limiar de pobreza em 10 milhões e meio de habitantes. Tu, quando não tens, o ditado é antigo, em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E aqui é um bocado, se tu não tens um conforto suficiente para gerir a tua vida depois do dia 15 de cada mês, como é que tu vais ter tempo para te dedicar a investimentos pessoais, a refletir sobre... Eu podia ter uma participação na minha empresa e dedicava-me muito mais. Não pensas sobre estes assuntos. Não, porque estás nas necessidades básicas, não é? Isto tem a ver com um instinto de sobrevivência, claro. E é sempre uma escada de valor. E quando tu não consegues passar do dia 15 de cada mês, como é que raio tu te vais preocupar com os teus direitos? E a política é um excelente exemplo. As pessoas não perceberem como é que funcionam os círculos eleitorais e perceberem que um voto em Porto Alegre vale para aí 5% daquilo que vale um voto em Lisboa, é falta de cidadania, mas é uma falta de cidadania involuntária, que é uma consequência da forma como nós chegámos até aqui. E depois, já tivemos esta conversa ao longo dos últimos meses, não podemos falar de literacia financeira nas escolas, porque isso leva a caminhos mais arriscados. Mas é que esse argumento, é assim, é um argumento ainda há pouco tempo, né? Lá está, estamos em época de eleições, quando for para o ar já não é época de eleições, já há de haver uma decisão. Eu espero um determinado resultado, não é? Mas pronto, não posso dizer qual é. Quer dizer, eu posso dizer, mas não quero. Mas se calhar vou dizer, mas mais daqui a bocado. A questão aqui é, tu tens um determinado caminho, não é? E tens, obviamente, e há aqui ideologia, isso é o que é, pronto. E ideologia aqui no sentido positivo, não estou a falar às vezes nem à esquerda nem à direita, há uma determinada noção de desenvolvimento da tua sociedade, e o desenvolvimento, na minha modesta opinião, isto pode-se aplicar à esquerda ou à direita, como se queira, ao centro ou o que for, passa pela formação e informação das pessoas. Ou seja, quem for sério, neste caso, num cargo político, quem tiver responsabilidades políticas, a responsabilidade deve passar para os cidadãos, mas essa responsabilidade tem que ser acompanhada com uma formação e uma informação diferente. Ou seja, a pessoa vai ter capacidade de decidir melhor se souber melhor do assunto sobre o qual está a decidir. Esse exemplo que vocês dão dos votos, das eleições, é paradigmático. Porquê? Porque se eu pensar, mas isso acontece, basta falar, se calhar, um bocadinho mais com as pessoas mais velhas, não estou aqui a fazer essa diferenciação, não estou a fazer, quer dizer, no limite estou a fazer, mas acontece muito essa coisa de eu estou a votar, até vou dizer nomes que até já nem estou em eleição, vou votar no António Costa. As pessoas não votaram no António Costa, as pessoas votaram, em cada ciclo eleitoral votaram no deputado do PS, que depois, todos juntos, permitiu, ou seja, a maioria parlamentar permite que esse partido proponha ao Presidente da República a formação de um governo. E isso depois leva à forma como fazes política, porque a política nunca foi tão personalizada como agora. Exatamente. Estas entrevistas todas, não tem nada contra, mas as entrevistas todas com o Daniel Oliveira e os programas da manhã, a política mas é que isso não devia ser isso. A política não devia ser isso. Não é que isso esteja necessariamente errado, mas levas a criar a convicção de que estás a votar numa determinada pessoa. Exatamente, é o culto da personalidade. Num país com uma estrutura tão pesada, que é pesada, nós sabemos todos que por cada político de topo existe se calhar uma estrutura hierárquica até à base de 1000 pessoas, se calhar não estou a exagerar, não me parece. E quando tu personalizas numa pessoa, estás a ignorar a influência que as outras 1000 que estão abaixo têm sobre a decisão dessa pessoa. E estás a assumir uma coisa que pode não ser verdade, claro. Que é a influência que essa pessoa tem nessas outras 1000. Exatamente. É assim, ele pode ser muito bom tribuno, pode ser um gajo, disse, eu simpatizo com este gajo, gosto dele, porque ele de olhos azuis, é um gajo alto, é um gajo bem parecido e vou votar nele. Não é? Mas depois, ele até pode ter vontade. Isto passa-se a nível de um país, mas também se passa a nível de uma Câmara. É exatamente a mesma coisa. Sim. Ou seja, tu votas, e até se calhar até mais, tu votas naquela pessoa, mas na realidade aquela pessoa chega, normalmente até quando muda o executivo, isto acontece muito, e eu conheço alguns casos, enfim, particulares, aqui da zona. As pessoas até tentam mudar alguma coisa, mas a estrutura não te deixa mudar. E tu chegas lá com muita fome de mudança, és queimado na primeira semana. Isso acontece muito. Conhecemos um caso. Acontece muito, ou seja, isso acontece. Uma estrutura, eu estou a dar aqui a estrutura intermédia, que é uma Câmara, uma freguesia, é uma estrutura mais pequenina e, portanto, a pessoa, se tiver muita vontade de mudar, vai se confrontar com a Câmara e com as outras entidades à volta e coisa. Eu tenho pessoas amigas até que são presidentes de junta e, portanto, conheço essa realidade bem. Mas nas câmaras acontece muito isso, que é aquela estrutura está ali. Está ali solidificada há 20 ou 30 anos, há pessoas que estão lá dentro, tem a ver com o imobiliário, por exemplo, das obras,
quem manda nas obras não é o Presidente da Câmara. Claro que não. Quem manda nas obras é o chefe de departamento de urbanismo, é o engenheiro que vê. Essa malta é que manda nas obras. Para o bem e para o mal. Não estou a dizer que isso é mau, estou a dizer que é assim. E portanto, quando tu chegas e às vezes queres simplificar e queres introduzir alterações, tu não consegues. Não mandas nada. Tu não mandas nada. Portanto, isso é uma coisa que não sei se é claro para as pessoas, se não é, a nível de um governo. Ele até pode ter vontade, ele ou ela, é indiferente. Pode ter vontade de fazer coisas, mas que às vezes tu não estás a votar. Por isso é que é importante perceber que não estamos a votar naquela pessoa. Nós estamos a votar num conjunto de pessoas. Um dos argumentos quanto ao Pedro Nuno Santos foi que é um homem bem parecido e com a barba muito bem parada. Não, isso é. Ele tem a barba bem parada. É um facto. É bem parecido. Pá, é um homem bem parecido, sem dúvida. Mas vamos dizer também que que agora não sabemos qual é que vai ganhar. O Luís Montenegro também é bem parecido e também tem a barba bem feita, não é? Já não é a parada, mas é barbinha. Isto é um argumento que não faz sentido nenhum, mas lá está. Não, mas sabes que é muito emocional. Há ali um voto também, às vezes, muito emocional. E esse culto da personalidade já não é novo. Eu lembro de outros, e falando aqui especificamente isto está a se tornar muito político, pá. Temos desviado aqui, mas só para terminar, o culto da personalidade já não é novo, isso já vem, isso cá também vem lá fora, também existe, e isso aliás, há países em que isso existe a um extremo, mas mesmo em Portugal, se tu olhares para os últimos, neste caso 50 anos, né? Este ano, em 2024 estamos a gravar e é quando vai sair, fazemos 50 anos do 25 de Abril, e tu vais-te lembrar de algumas personalidades, isso também é relativamente normal acontecer, algumas personalidades que marcaram muito determinada fase do país. Tens o Mário Soares que marcou uma determinada fase, depois tens o Cavaco Silva que marcou outra fase, depois se calhar tens o José Sócrates que marcou outra fase, para o bem e para o mal depois que marcou, pronto. O António Costa se calhar esta última fase, portanto tens aqui 4 ou 5 personalidades que, e eu falei até de algumas de várias, que é mesmo assim, porque são vários partidos, que marcam e que têm a sua personalidade permitiu que naquela fase as pessoas fossem muito atrás daquela personagem. Não é que são personagens completamente diferentes, algumas mais inovadoras e mais vou partir isto tudo, e outras um bocadinho mais clássicas, são mais calmos, mas isso acaba por acontecer. Agora, nós quando votamos, efetivamente, isso é um exemplo muito bom, nós temos de ter a noção, ou devemos ter essa noção, mas isso às vezes também há a questão emocional, que é, e que vocês diziam há bocado da questão neste caso de Leiria, eu também voto obviamente no distrito de Leiria, e tenho essa noção. O meu voto, se fosse fora de Leiria, eu vou dar o meu caso, se fosse fora de Leiria era sendo de Leiria vai ser outro. Pois. Exatamente. Acho que estamos na mesma posição. Eu acho que estamos os três na mesma situação. Eu ideologicamente identifico-me com um determinado projeto, mas não podes votar nesse projeto. Eu posso votar nesse projeto, mas é inútil. Só que vai quase certeza ser inútil e portanto tenho que votar um bocadinho ao lado para ver se aquele projeto se torna útil de outra forma. Eu se calhar não, eu não acho sei, que mas esse tema, volto a reforçar, estamos a gravar antes das eleições. Eu acho que esse tema vem para cima da mesa desta vez, porque acredito eu que há uma elevada probabilidade de o partido com mais votos não ser o partido com mais deputados. E isso foi acontecendo com partidos pequenos e desta vez poderá acontecer com PS e AD. E então o tema vem para cima da mesa de forma relevante. O tema já vem para cima desde 2015. Passou a ser um tema. A partir do momento em que alguém que não ganha eleições forma um governo e que legalmente, vocês podem avalizar isto que eu vou dizer, quer dizer, mas que é isto, legalmente pôde neste caso formar governo porque teve uma maioria de deputados e portanto nós temos um regime assente sobretudo no Parlamento. E então, a partir do momento em que tu tens alguém que forma uma maioria no Parlamento, e sublinha aquilo que a gente estava a dizer, que é, nós não estamos a votar no Primeiro-Ministro, estamos a votar no Parlamento. E é o Parlamento, a partir do Parlamento é que se forma o governo. O exemplo de 2015 acho que é paradigmático disto. Porque quem ganhou as eleições, quem teve mais votos e quem teve sozinho mais deputados foi uma força política. Mas quem formou o governo foi outro. Mas desta vez poderá ser ao contrário, que é teres um partido com mais votos, mas menos deputados, porque tem a ver com a concentração nos centros eleitorais. Mas temos que perceber qual é que era a ideia. A ideia era, por exemplo, em cada distrito nomear os seus representantes para depois estarem a nível nacional a representá-los. Claro. Isso não é o que acontece. Não, de tudo. Nós somos assim tão grandes, somos uma federação para estar a nomear deputados. Mas eu por acaso estive há pouco tempo a analisar quais é que seriam os resultados eleitorais se não houvesse círculos eleitorais. E é estamos a falar de voto universal, tipo voto universal. Sim. Ou seja, somar tudo, misturar tudo e depois a percentagem de corresponder. Isso é um Há bom dois tópico. partidos, e quando eu digo partidos, temos que olhar também para coligações pré-eleitorais, 2 partidos PS e PSD,
PSD às vezes em conjunto com outros e PS sempre sozinho, eram os únicos dois que perdiam deputados. Nas últimas Porque é que tu 4 achas, eleições. porque é que tu achas que isso não se Por isso muda? é que estas coisas não são aprovadas. Pronto, e só para deixar aqui o É ponto verdade. final Sim, na parte política. Vamos deixar a política. Mas vamos deixar voltar à PA, vamos voltar à PA Vamos lá. solicitadores. Vamos lá. Pronto, voltando à PA, vocês já explicaram o que fazem, portanto, no fundo, são solicitadores e, portanto, tudo o que envolve aquilo que é a solicitadoria. Eu acho que seria útil também, até para a audiência, aprofundarem um bocadinho mais o que é que um solicitador faz. Porque às vezes é essa dúvida entre um solicitador e um advogado. Qual é que é a diferença? Ou seja, Normal. É normal. É normal. É normal. Qual é que é a diferença? O que é que um faz e o outro não faz? O que é que cada um faz? Acho que isso é importante. Eu gosto de apontar aquilo que é principalmente a especialidade de cada um. Porquê? Porque ambos são licenciados, há uma licenciatura em solicitadoria, apesar que licenciado em Direito também pode ser solicitador, ambos estudam Direito. Agora, qual é que é a principal diferença? O solicitador está focado naquilo que é o extrajudicial, aquilo que é fora do tribunal. O advogado está muito mais focado naquilo que é a via judicial. Ok. No litígio, digamos O assim. litígio, Sim. exatamente. O contencioso. Nós temos essa formação, mas sinceramente não me sinto sequer preparado na prática para o fazer. Estamos muito mais focados naquilo que é fora do tribunal. Neste caso, o nosso escritório em Leiria, na área do imobiliário, o que nós fazemos? CPCVs, contratos de arrendamento, as próprias documentos particulares autenticados, que eu vou trazer, que é as escrituras. Nós não fazemos escrituras, mas fazemos outro documento. É um documento equivalente. Sim, claro. Isto porquê? Tem exatamente a mesma validade, mas não se chama escritura. A escritura é um documento público. Aquilo que nós fazemos é um documento particular autenticado, que também é as compras e vendas. Ou seja, fazemos partilhas, fazemos compras e vendas, doações, mútuos, hipotecas. Ou seja, fazemos tudo o que é titulação de atos. Mais do que isso, fazemos neste momento um aconselhamento jurídico. Grande parte do nosso trabalho, principalmente no meio do Rafael, é a parte da consultoria jurídica e quem chega até nós, principalmente pessoas que tenham dúvidas de partilhas, dúvidas com compras e vendas que vão fazer, com investimentos, agora muito na ótica dos investimentos. Também trabalhamos muito com leilões e depois tudo o que foge a estas áreas, temos ou os escritórios para remeter ou depois parceiros também para remeter os processos. Ok, então ficou clara a diferença entre porque às vezes há essa às vezes, quer dizer, vocês essa param proximidade é histórica, ou seja, isso vem de um desenvolvimento político, tem a ver também com a força das ordens profissionais. Há 20 anos era muito mais clara a distribuição de funções entre notários, advogados e solicitadores. Por questões políticas, nós já sabemos como é que isto funciona, todos querem competências e agora de repente temos uma mistura, na minha opinião, não é positiva entre as várias profissões e acabamos todos por fazer um bocadinho do mesmo, mas com este foco na especialização. Nós podemos exercer mandato judicial, mas são poucos os solicitadores que o fazem, e os advogados podem fazer titulação e podem ter esta abordagem mais pragmática no extrajudicial, mas também não é esse o foco deles. E nós temos advogados na equipa e, de facto, a troca de ideias entre profissionais, percebe-se que o chip é diferente. O chip entre uns e outros é completamente diferente. O chip de um advogado e isso é que enriquece acho que isso é que enriquece as equipas, não é? Sem dúvida. É vocês terem alguém que vos possa trazer aquilo que vocês não têm. Sim. As equipas são mesmo isso. Vocês têm aquilo que alguém que vem não tem e essa pessoa tem aquilo que vocês não têm. Portanto, as equipas é mesmo isso. Alguém ataca, alguém defende, alguém está no meio campo. É um bocado isto. Mas é normal essa todos atacarem ou todos defenderem, a equipa não funciona. Não funciona de É um bocado isso. Vamos perder. E depois aí vamos perder. Sem dúvida. Em termos de áreas já falaram aí na questão do imobiliário, eu acho que também é importante nós aprofundarmos um bocadinho a coisa. Mas para além do imobiliário, para já lá vamos ao imobiliário, para além do imobiliário, tem alguma área de negócio, alguma coisa em que se tenham especializado ou que pensem vir a especializar-se? Ou seja... Nós trabalhamos muito com aquilo que é registro notariado, ou seja, está também um bocadinho ligado ao imobiliário. Em termos de especialização, a área do imobiliário por si já é muito abrangente. Pois é. Por isso é que quando abrimos mais escritórios, procuramos que esses escritórios tenham especialidades diferentes. Por exemplo, vistos de residência, nacionalidades, é uma coisa que eu nunca fiz, não me sinto confortável a fazer e sinceramente acho que também não teria gosto a fazê-lo. Por isso é que o escritório de Aveiro está focado nessa área. É mais uma especialidade que, apesar de não passar por a Leiria, passa pela PIA. Ok. Pronto, só para fazer aqui um parênteses, vocês neste momento têm um escritório em Leiria, têm um escritório em Aveiro e têm um escritório no Cartaz. É o mais recente. É o mais recente. É isto. Portanto, é isto. 2 semanas. Okay. Por enquanto, é isso. Para já. Por enquanto é o mais. Quando estamos a gravar, se calhar quando formos ver este vídeo, já entretanto abriram mais 4 ou 5, Vila Real, Porto. Espero que sim. Eu também espero, porque dá muito gosto de ver malta como vocês a ter sucesso, é uma coisa que me deixa muito satisfeito. Obrigado. E portanto, tenho a certeza que o vão ter e portanto, cá estou a assistir e a bater palmas.
posto, pronto, em termos de, se calhar aprofundarmos aqui, entrarmos aqui um bocadinho na área do imobiliário, a malta que nos vai ver também tem interesse que nós falemos dessa área. Do ponto de vista do imobiliário, quem chega à PA, quais é que são as dúvidas ou as questões ou os problemas que vos trazem mais frequentes? Acho que isso era importante também nós aprofundarmos aqui um bocadinho sobre isso. São essencialmente dois tipos de problemas diferentes. O primeiro é efetivamente o desconhecimento. Muitos investidores em início de carreira, pessoas que foram investindo em imobiliário de forma pouco profissionalizada, que estão a querer otimizar a sua posição. Otimização fiscal é mais contigo, mas nós trabalhamos mais na parte da otimização do processo e às vezes só preparar um CPCV consegue definir o sucesso ou o insucesso de uma transação imobiliária. E esse é um dos pontos. É essa total despreparação, pessoas que nos chegam que não sabem sequer distinguir os documentos entre si, a não ser da pouca experiência que têm de algumas transações. Os outros tipos de problemas têm a ver com a complexidade do sistema. Tu consegues ter uma retificação de áreas para fazer uma coisa simples de 20% ou 30% de divergência entre conservatório e finanças e aquilo pode ser uma dor de cabeça porque há um loteamento e depois tens que retificar o loteamento, mas isso tem que passar pela Câmara Municipal e depois tem que passar pelas finanças e as pessoas não compreendem essa complexidade. Eu também não, mas ela existe. Portanto, são esses os dois problemas. Problemas de resolução do determinado caso, porque de facto o sistema é complexo, e problemas de despreparação, que tem a ver também com a literacia jurídica. Fala-se pouco sobre as transações imobiliárias. E um terceiro nível de problemas, a instabilidade legislativa, particularmente no arrendamento, que é a área que eu trabalho mais. Afeta-nos aqui a nós também e a vocês, que estamos a falar de... Pronto, isso era um tema que eu ia puxar, mas podemos se calhar aprofundar mais. Podemos, neste caso, pego já no teu testemunho e vou seguir. Essa parte, nós em Portugal, nesta área, nós lidamos aqui mais com a área financeira e fiscal. Portanto, no fundo, a área financeira, depois tem a área fiscal que está associada à área financeira. Por exemplo, alguém que nos chega e nos coloca a questão de... É um bocado isto que tu estavas a dizer, Rafael. É assim, quer começar a investir, mas não sabe muito bem como é que há de fazê-lo. Ou seja, eu faço sempre esta analogia que é, eu quero fazer uma viagem, mas não faço ideia nenhuma para onde vou, nem como é que quero fazer a viagem. E aquilo que nós fazemos muitas vezes, nessa fase mais até de consultoria pura e dura, é, ok, mas que viagem é que tu queres fazer e para onde é que tu queres ir? Primeiro tens que decidir para onde é que tu queres ir. Ou seja, o que eu decidi é assim, se eu quiser ir para Madrid, é uma coisa, se eu quiser ir para Praga, é outra. Se eu quiser ir para Leiria, é outra. São coisas diferentes. E são todas legítimas, são viagens diferentes, com certeza são experiências. Agora, eu para ir para Praga, se calhar ir de carro demora uma série de tempo, estou desgraçado até chegar lá. Mas até posso dizer assim, eu tenho 2 meses para ir para Praga. Está porreiro, então vai de carro até a giro e assim vais conhecer, conheces uma série de países até chegar à República Checa, ou à Chequia, que agora é Chequia. Fui logo escolher uma capital para na país altura em que estávamos a gravar ainda não era, estás a prever o futuro. Não, mas agora é Chequia. Estou a brincar. Eles mudaram no euro. Não, agora é Chequia. O César Amsterdão também estava entalado, depois é Holanda, Países Baixos, não sei o quê. Pronto. Mas tu dizer França, França é França. Pronto, vais fazer a viagem e tu tens que saber qual é, ou seja, tu tens que definir à partida qual é o destino, ou pelo menos qual é que é mais ou menos o destino que tu queres fazer. Pronto, podes dizer, eu vou fazer uma volta ao mundo sem destino e arranco. Pronto, isso é uma viagem diferente, mas não é este tipo de viagem que eu estou a falar. Esta viagem tem que ser, pode ter um componente emocional, mas tem que ser muito racional. Estamos a falar de investir o dinheiro que tu poupaste, que tu ganhas, e que tens ali algum dinheiro e que vais pegar nele e vais eu ia dizer gastá-lo, mas não é gastá-lo, vais investir para não gastar. Claro, gastar e investir são coisas diferentes. Ora, aqui, pronto, esta parte financeira, ou seja, depois tem uma parte fiscal importante que, obviamente, ninguém gosta de pagar impostos. É uma coisa que, quer dizer, eu ainda não encontrei ninguém até hoje que disse assim, eu quero pagar impostos, eu quero pagar. Olha, vais-me encontrar a mim, eu gostava de pagar. Eu também gosto de pagar. Eu gosto de pagar. Eu não me importo de pagar impostos. Não tenho qualquer problema em pagar impostos. Agora, isso é outra discussão que a gente também pode ter, que é se eu pago, mas eu também exijo. Assim, não há ninguém a que eu exija mais que é a mim próprio. E depois exijo à equipa. E depois exijo ao país, não é? A quem te rodeia. E se tu pagas, houve uma sondagem feita há relativamente pouco tempo, não sei se foi na Suíça ou num país nórdico, em que eles foram, um referendo, e eles votaram a favor do aumento de impostos. Mas depois exigem... Eu também vi qualquer coisa disso. Sim. Eles ficavam felizes em pagar impostos. Ficaram felizes e querem pagar mais. Sentiam que estavam... Querem pagar mais. Agora, querem pagar mais, mas também querem mais serviço e são exigentes com o serviço. Desde o serviço de recolha do lixo até ao serviço das mesas de voto, tudo o que seja Estado, o ensino, a exigência é muito maior.
Portanto, eu não importo pagar. Isto é quase como ir restaurante. Pá, eu vou a um restaurante e pago 100 euros. Pá, gastei 100 euros. Pá, gastei? Não gastei. Pá, passei aqui, estive aqui 2 horas e comi, que foi uma maravilha. E, portanto, tem tudo a ver com Mas se aquilo for que te mal, dão. não voltas. Agora, e tens se for outras mal, não opções. volto. Aqui Pronto, não tens. E acho caro. O caro é relativo. É O caro não isso. tem a ver com o preço, tem a ver com o valor Isso, que te entregam. Não exatamente. tem a ver com o preço. Pronto, voltando ao que eu estava a dizer. Entretanto, já não sei o que é que estava a dizer. A instabilidade, talvez. Não, a viagem. Estava a falar da viagem. Da sim, viagem, sim, da sim, viagem. sim. Ou seja, essa viagem, eu escolher o veículo com o qual eu faço essa viagem, neste caso de investimento, será se eu faço uma empresa, se não faço, se eu me associo a outro e como é que me associo a outro, se eu faço um contrato de associação, se eu faço sozinho, se eu vou ao banco, tudo isso tem componentes financeiras e fiscais importantes e durante essa viagem, aliás, no início dessa viagem, há coisas que se têm pré definir. Né? Isto é a minha opinião, é aquilo que eu passo aos clientes que vêm ter connosco e que falam connosco e nos querem ouvir. Há aqui um problema muito grande nisto, né? E vou fazer ponto para vocês nisto. Há aqui um problema muito grande, porque vocês também têm esta questão e tu falaste nisso, que é okay, no início, por exemplo, o início da viagem pode ser um CPCV. Não é? Ok, então vou fazer bem o CPCV para poder ou fazer uma cedência se eu quiser fazer, ou de facto chegar à compra do imóvel, ok? Vou fazer isso com o quê? No fundo há uma zona que a gente se toca um bocadinho que é, eu faço o CPCV já com a empresa, não faço o meu, depois posso ceder à empresa, dá aqui uma série de questões que a gente depois pode aprofundar. Mas para dizer o quê? Durante essa viagem, se as regras mudarem, eu estou tramado. Sim. Porque é assim, eu presumo que eu faço o planeamento da viagem com determinados pressupostos. E eu sei que é natural que a viagem não vai correr, quanto mais longa for então, pior. Mas ela não vai correr exatamente como eu previ. Mas o problema é que as mudanças são muito grandes. E aquilo que estavas a falar há bocado, e faço ponto para vocês, que é a alteração no enquadramento jurídico e da lei, ou a incerteza que essas alterações podem causar, são de facto um problema muito grande que a gente tem em Portugal. Ou nos outros países também é assim, então como é que vocês analisam do vosso ponto de vista, né, de onde vocês estão sentados para cá, dizem assim, isto é um problema. Sim. E de facto o cliente às vezes não sabe, o investidor, ou seja quem for, não sabe muito bem, mas eu faço essa viagem, ok, e depois como é que é? As regras se mudam. É gritante, e se calhar até podemos dar 2 exemplos, a questão do IMT e a questão dos arrendamentos. Então do arrendamento é um verdadeiro crime. Mas o que é que acontece? Isenção de IMT. Até há pouco tempo eram 3 anos. Neste momento passou para 1 ano. Ou seja, alguém que já tinha um negócio em andamento, que só vai fazer a escritura agora, tem isenção de IMT para 1 ano. Se ele planeou a tal viagem até Praga com isenção de IMT para 3 anos para ter tempo de fazer as obras, neste momento tem apenas 1. E depois o que me aflige a mim é que nós também somos investidores, ou seja, conseguimos ver o outro lado da moeda, que é ninguém vai fazer obras num imóvel que precise da Câmara Municipal, algum tipo de autorização e esperar que fazer isso antes de 1 ano. Sim, isso é criar no Pai Natal. Pronto, Isso ou é seja, acreditar puramente no Pai Natal. Num ano, para um imóvel que precisa de muito obra, difícil. Entre compra e preparação de obra. isso é virtualmente impossível. Agora temos a questão do Simplex, pode vir a ajudar, acho que está toda a gente à espera a ver um bocadinho o que é que acontece, quais é que são aqui os feedbacks que têm das câmaras municipais, mas o que é que isto acontece? Acontece que haja menos flips que precisem de obras profundas e que seja só aquelas coisas que é o normal, que é pintar, trocar o chão, trocar a cozinha, trocar a casa de banho e revender outra vez. Será que é uma vantagem para o mercado imobiliário, uma vantagem competitiva, estar a reduzir o IMT para 1 ano, em vez dos 3? Ou está, mudanças de regra que criam instabilidade nos investidores, que podem não levar os investidores a avançar para determinados negócios e, entretanto, temos mais imóveis devolutos no nosso país. Só um parênteses aí sobre esse tema. Tu vais passar para o arrendamento antes de fechares o IMT. O ano passado, portanto, estamos a gravar isto em 2024, em 2023, ou seja, em 2022 e 2023, houve 2 alterações de regras no IMT. Houve uma logo no início, que era aquela questão de deixou de ser a compra para passar a ser a venda nos anos anteriores. Portanto, num espaço de poucos meses. Sim. E depois houve essa que estás a falar, com mais habitação. Portanto, entre início do ano e outubro, isto é uma loucura completa. É verdade. Sim. Para quem está no mercado, não é? Para quem investe, não é? Quem faz um plano de investimento, quer dizer, a 1 ano, eu já nem digo a 2 anos, a 3 anos, mas que seja 2, 3 anos. Quem faz compra este imóvel, pois, quem no fundo aposta nisso, não é? No fluxo de imóveis, na remodelação, não sei o quê, de repente depara-se, em poucos meses, mas acabaram de cortar as pernas completamente. Houve milhares de empresas, eu não tenho dados, acho que esses dados não são públicos, mas eu confio. Há milhares de empresas que perderam a isenção de IMT e que estavam ativas no mercado. Bastava para isso que, neste momento, a lei diz que é uma revenda em cada um dos últimos 2 anos. Ou seja, não é fazer a compra, fazer a revenda. Ou seja, um imóvel antes adquirido para esse fim.
Havia empresas que bastavam um dos anos anteriores terem só comprado para perderem a isenção de IMT. E se calhar tinham o tal projeto, a tal viagem a Praga, que eles tinham delineado comprar um imóvel comercial de €500 mil no ano seguinte. Sim, não. Faça-se as contas. Isto é não, de Mas facto, até no nível menos empresarial tens um bom exemplo do pacote mais habitação, que é a questão dos 24 meses para poderes reinvestir, ou seja, tens que ser dono do imóvel e viver naquele imóvel há 24 meses fiscal, para poderes reinvestir, até num planeamento familiar. Tu fazes um CPCV, imagina alguém que fez um CPCV em setembro para vender a sua casa a 120 dias e pensou, vou vender a minha casa por 400 mil, vou comprar outra de 300, pago os impostos proporcionais da diferença, mas fico aqui com um dinheirinho para mim, para orientar a minha família e não sei o quê. E de repente, quando tu vais vender, como já vendes depois da entrada em vigor do pacote mais habitação, tinhas que lá estar a viver há 24 meses. Só que só lá estavas há 11 ou 12. O que é que tu vais explicar a esta família? É que esta família fez o CPCV, escolheu ir de avião para Praga, e era um avião direto, e de repente, no fim de entrar no avião, disse assim: tem 3 escalas. Caros passageiros, vamos fazer 4 escalas e vão ter que pagar mais 3 mil euros por cada escala. Não faz sentido, é ridículo, é uma falta de estabilidade. Claro. E depois tens outro problema: não é só a instabilidade na mudança da lei. É a ambiguidade da lei. Isso era o e a tema que eu ia ambiguidade puxar, da que é a lei questão de interpretação. é exatamente. Nós temos tido uns problemas, o Mais Habitação trouxe problemas gigantescos, terrível. perguntas que a gente neste momento verdade. nem consegue responder porque não sabemos como é que as finanças vão interpretar um texto que no limite está demasiado generalista e demasiado ambíguo. Pronto. Isso é o evidente. pacote mais Vocês se calhar habitação- também se deparam com isso. O pacote menos habitação. Menos habitação. A pergunta que mais nos fazem: tenho um imóvel que está arrendado aos quartos. Era um T4, mas só tinha 3 quartos arrendados. Agora vou arrendar o quarto, né? Isto vai ultrapassar os 2%. E vai. E a lei não responde. A lei não tem uma resposta clara a isto. Claro. Agora, o que é que faz sentido? O que é que juridicamente, o que é que em termos civis, né? Falar um bocadinho sobre a parte civil, o que é que faz sentido olhar para aquilo e pensar: bem, se cada quarto está a 250 euros, então 4 quartos são 1000 euros. Não será 750 mais 2% para o quarto. Mas estas questões não estão no pacote mais habitação. Peço desculpa, menos habitação. Enganei-me por um E milhão. depois ainda há outra coisa, que é também uma questão de fundo, não é? Que também gostava de vos ouvir sobre isso. Eu acho que sei o que é que vocês vão responder, mas pronto, vou lançar o tema mesmo. Até pela questão do menos habitação. Nós falámos de 2 medidas, Sim. duas alterações, não aquela da questão do vender, porque isso já vinha de 2022 para 2023, mas a questão do ano passar a ser 1 e não 3, a questão da revenda. E são 2 coisas completamente diferentes, e tu fizeste esse remarque importante, que é aquilo que estamos a falar de alguém que investe em imóveis e que faz essa revenda de imóveis. Não é uma atividade, ou seja, não é uma coisa esporádica. Sabemos já todos, e com certeza quem nos está a ver, que essa isenção de IMT não existe para quem não tenha essa atividade comprovada, porque isso é só para quem de facto investe e faz isso atividade. Mas depois temos outro exemplo que tu deste, e bem, de que nos pode afetar particularmente na nossa HPP, portanto é uma coisa particular. A pergunta que eu lanço para vocês dois é: qual destas 2 medidas, ou se é que alguma delas, vai fazer com que haja mais habitação disponível? Pronto, está respondido. Eu acho que elas são contraditórias, nenhuma delas vai contribuir para haver mais habitação. A única que eu consigo compreender é esta dos 24 meses. Não concordo com ela, mas consigo compreendê-la numa ótica de acabar com os investidores amadores que fazem o reinvestimento numa ótica particular. Isso eu concordo. Isso eu compreendo. Mas só vai levar a uma coisa, que é: vais ter esses investidores a profissionalizar-se. Mas depois, de repente, estás a incentivar a profissionalização de um lado e a bloqueá-lo do outro. O objetivo que no final o programa tem, eu não vejo, sinceramente, isso acontece, ou seja, essa regra, a questão dos 24, da definição da regra para reinvestimento em HPP, faz sentido a ver, porque nós éramos muito questionados nessa questão de até quanto tempo é que eu tenho que estar a viver naquela casa, não sei o quê, e a nossa resposta era, de há uns anos para cá, até um bocado pela experiência daquilo que as finanças faziam, mas era a tal limbo, não havia nada que definisse, e portanto aquilo que nós tínhamos de feedback de casos concretos que tinham acontecido e que nós dizíamos, nada menos de 6 meses. Menos de 6 meses, esqueçam. E mesmo que seja, se for 10 ou 8, vocês correm o risco, menos de um ano correm o risco das finanças perguntarem o que é que aconteceu. Vocês tiverem uma história para contar, explicam, porque mudou de emprego e tem que ir não sei para onde, porque seja o que for. Há um motivo de doença, há um motivo familiar. Se houver uma história para contar, ok, eles também são pessoas, quer dizer, também não vamos agora aqui diabilizar quem é das finanças, porque... Não, e mais, a lei não dizia nada. A lei não dizia nada, e portanto a interpretação era de lá. Verdade... Menos de 6 meses era impossível. Era impossível, enfim, era quase impossível, mas não havia nada.
eu sou sempre adepto e sou sempre a favor de haver uma regra. Eu gosto de jogar um jogo e saber as regras, porque se eu não saber as regras, mais facilmente perco o jogo, porque cometo faltas que não sei sequer que estou a cometê-las. Né? Se eu for jogar futebol e não me disserem que aquilo não se pode jogar com a mão, eu vou agarrar a bola com a mão. Claro. Né? Agora se me disserem assim, pá, não podes mexer com a mão, só podes jogar com a cabeça e podes jogar com os pés, ok, já percebi, está tudo bem. E portanto aqui acho, o que é que eu acho sobre isso? Acho duas coisas. Uma é que, uma vai de encontro àquilo que estás a dizer, que já vou lá, mas a questão de passar de 0 para 24 meses, acho um exagero, sinceramente. Acho que um ano, porque acontece, assim, a vida das pessoas hoje em dia é muito dinâmica, e tu estás a obrigar alguém a viver, obrigar, entre aspas, mas a aplicação do regime de reinvestimento, a isenção de IRS, da possível isenção de IRS pelo reinvestimento, obrigar-se a que viva 2 anos na mesma casa, é claro que a maioria das pessoas vive mais que isso na mesma casa, isso é normal. Mas também acontece muita situação em que as pessoas, e cada vez vai acontecer mais, as pessoas são mais a vida é mais versátil, é mais dinâmica. As pessoas nós lembramos dos nossos pais, se calhar viveram sempre na mesma casa, tiveram sempre no mesmo sítio. Hoje em dia connosco isso não acontece. A pessoa vive num sítio, entretanto vive noutro, até porque é um bocado naquela lógica que falávamos há bocado, os casamentos não duram tanto, em média é assim. É verdade, as pessoas quer dizer, descasam, não é? Divorciam-se e depois mudam de casa e vão para outro sítio, não sei o quê. Tudo, ou seja, o contexto é diferente. Pois, portanto, eu acho que deve haver um prazo mínimo, mas que há 24 meses, passar de 0 para 24 não me parece muito. E podias ter feito 1000 salvaguardas. Quem conseguisse apresentar um CPCV anterior a entrar por no vigor exemplo, da lei. há mil e uma formas. Podias aplicar daqui a um ano. Por exemplo, um sim, ano, ter não é um período- ano. O que eu acho que faria sentido. Eu acho que faz sentido um período transitório. Eu acho que faz sim. sentido os 24 meses, sinceramente. Sim. Agora, haver, por exemplo, só se aplicar daqui a um ano, algo do género. Para estabilizar expectativas. Exatamente. Eu acho que aqui o objetivo foi o quê? Foi travar um bocado essa dinâmica de transações imobiliárias. Porquê? Porque se tu pensas assim, pá, prefiro vender se calhar daqui a 2 anos e depois conseguir reinvestir e vamos deixar estar Sim, sossegadinho. tentar estabilizar o mercado. Havia muita gente a fazer upgrades sucessivos. Fosse numa ótica profissional amadora, fosse mesmo numa ótica de desenvolvimento da Mas sociedade. essa malta de fazer e nós temos alguns casos desses, que fazia esse up, ou seja, que abusava um bocadinho para além dos 2, 3 imóveis em um espaço de curto tempo, eram apanhados. Pois. E nós tivemos vários casos desses, eram apanhados e, aliás, eu já desaconselhava, agora obviamente temos a questão dos 24 meses, já não há necessidade dessa pedagogia. Mas é assim, era um bocado essa coisa, porque havia muita, isto também é assim, estamos aqui, está a ser filmado, mas havia muito essa chique espertice. Claro. Sim, sim. Pronto, havia, Sim, essa é aqui, verdade. agora É faço aqui, depois revendo, É verdade. e ando aqui um bocado nesta giga-joga e depois se não pago, se reinvestir, não sei o quê. Essa chique espertice no sentido de tirar-se proveito de uma regra que existia para não se pagar os impostos. Epá, está tudo bem. É assim, no fundo era legal lá, porque não havia um prazo, agora já há um prazo e está definido e acho que haver um prazo. Sim. A questão da duração pode ser discutível, ou o prazo de transição, mas essa regra está bem. A questão do impacto que isso possa ter no mercado pode ser por aí, no sentido de desincentivando a transação do imóvel, pode fazer com que ele, de certa forma, estabilize de preço. Não sei se isso na prática vai funcionar ou não, acredito. ou se calhar vai demorar algum tempo É até... a única justificação que eu encontro aqui. Sim, porque mas de eu resto- concordo. Eu acho que o mercado imobiliário, as pessoas tendem a olhar muito para ele como um problema. O mercado imobiliário não é diferente de qualquer outro tipo de mercado. Claro. Tu, se queres baixar os preços, só tens que fazer duas coisas. Ou É aumentar aumentas a oferta, ou diminuis a Às vezes procura. Claro. Diminuir a procura. O que é que aconteceria em Portugal para diminuir a procura? Ou vais expulsar os imigrantes todos, quando nós precisamos deles, para trabalhar, ou acontece aqui alguma coisa que leva toda a gente a querer sair de Portugal, que dificilmente acontece. Esperemos que não. Estamos na Europa, temos a proteção e a salvaguarda do euro, Sim. temos Somos um sol, país seguro. Sim, sim. país seguro, ou seja, é muito mais fácil olhar para isto na vertente de aumentar a oferta. Como é que aumentas a oferta? Quem é que nos últimos 20, 30 anos construiu mais em Portugal? O público ou o privado? Privado. Facilitas a construção do privado. No dia que... O problema é que nesses 20, 30 anos, nos últimos 10, Não o rácio de construímos nada. construção, não construímos nada. Construímos É nada. praticamente zero. Ou seja, se formos ver o rácio, por exemplo, da primeira década do século, da primeira, já estamos na terceira, mas na primeira, neste caso, sim, até 2010 para aí, tu tens um rácio que diminuiu drasticamente após a crise do imobiliário. Mas drasticamente passou para aí para 10% do que era. Sim. Estamos Eu a acho, falar de uma acho que coisa- eram 70 mil casas por ano e passou para 10. É qualquer assim uma deste coisa, género. eu ainda vi Mais isso há ou pouco menos temos tempo, ou várias seja, coisas. e aí é que está a raiz do problema. Aí é que Também. está. Porque se tu aumentares a construção, podes aumentar tanta construção que chega ao momento em que não há pessoas para os imóveis. E quando não houver pessoas para os imóveis, o preço baixa. É um facto. Claramente irá baixar. Isto é tão simples quanto isto. Depois, por isso é que neste momento nós só vimos construção de luxo. Construção nova é tudo de luxo.
E as pessoas dizem, porquê que não constroem casas para pessoas normais? Não vale a pena, financeiramente, para o construtor não vale a pena. Claro. Mas eu também olho para isto por outro prisma. Por cada casa de luxo que for construída, uma casa muito boa vai ficar vaga. E essa casa muito boa vai ficar vaga e vai ser ocupada por alguém que está numa casa boa. E essa pessoa que está numa casa boa também vai desocupar e vai ficar uma casa média vai vaga. Ou seja, é uma escadinha. Por cada casa de luxo também uma casa normal vai ficar vaga. Por isso... Portanto, íamos discutir o que é uma casa de luxo. Sim, Depois sim. também Claro. Sim, porque neste momento é tudo luxo. Construção média alta. Não, na nossa política fiscal, Tudo é luxo. Tudo é luxo. Tu já és verdade. rico, tu és rico, eu sou rico, Todos toda a gente já paga uma taxa brutal de impostos. Sim, é portanto, verdade. tudo é tratado como Não, rico. eu acho que não sou rico porque não tenho um Tesla. Acho que foi essa a questão agora. A questão é essa, então eu também não sou rico, cara. Também não Não, sou mas, rico. mas, por exemplo, eu também descobri Mas recentemente... o Tesla agora é o dos carros mais baratos que há. Também não percebi essa lógica do que é do Tesla. Mas descobri há pouco tempo que temos duas empresas que também são milionárias, porque só as empresas milionárias pagam IRC, por isso também fico feliz. Boa coisa. Então já sou milionário outra vez, que eu também pago Somos IRC. mesmo muito milionários. Não tenho o Tesla, mas então é a empresa que é rica, mas eu não. O Cláudio é que explicou isto. Espera aí, pá. Malta. Nós não somos ricos, a empresa Agora, é que é. finalmente alguém que veio aqui e explica isto que eu nunca tinha percebido. É verdade. Afinal, a empresa é que é rica Nós não. e eu não. É verdade. Tem que resolver este problema. É verdade, Como é que eu consigo agora passar a riqueza da empresa para mim? Isso também é uma das perguntas que muitos É nos ótima fazem. essa E pergunta. é mais orientada para contabilistas e para fiscalistas. Mas realmente muita gente chega até nós, vem com dúvidas da parte jurídica e da parte fiscal. E nós tocamos muito naquilo que é o IMT, o Imposto de Selo, o IMI, mas o resto dos impostos não. Também Imposto de rendimento, lucros. Sim, sim. não é de todo. Mas a nós acontece dizer o contrário. É. Que é fazer, ainda ontem numa consulta, mas isso é melhor falar com um decisor ou com um advogado, porque isso é uma coisa completamente jurídica, porque tinha a ver com o contrato e com aquilo, acha que eu devo fazer? Não acho nada. Pois. O que eu acho é que você deve consultar. Eu digo isto todas vezes, rodeiem-se dos melhores, cada um na sua área, cada macaco no seu galho. Verdade. E vocês querem fazer as coisas bem feitas, a tal viagem que eu falo, então é assim, tem que arranjar um bom mecânico, tem que arranjar um bom gajo para fazer os tracks, tem que arranjar um bom gajo para vos assistir, tem que arranjar um gajo ou uma gaja. Não masculino. Isto é uma força de expressão. Mas tem que arranjar alguém que vos ajude a fazer essa viagem bem feita. E portanto, eu posso dar a minha opinião com base na experiência, mas isso não vale nada. Nessa área não vale nada como não vale noutras. Eu também, pinta a casa de amarelo ou de azul. Eu gosto mais de amarelo. Mas isso é uma opinião com base no meu gosto. Não, e não é tem só nada isso. a ver com... Vamos ver uma coisa. Alguém que abdica de ter 3 ou 4 consultas com 3 ou 4 profissionais que precisa para aquela operação, vale mais não fazer a operação. Vale mais. Ponto. Vale mais. É a realidade. É verdade, porque é verdade. é como ires ao médico. Tu se tens um problema no joelho e na coluna, tu não vale a pena ires ao mesmo médico. Eu calculo que um ortopedista não tratará da coluna, imagino eu. Mas tu não podes ir a um especialista a querer que ele resolva os 2 problemas. E é óbvio. Ou ao médico de família. Ou ao médico de família, claro. Tu podes... Com todo o respeito para médicos de família. Claro que mas sim, claro, mas Não isto é, é uma mas- ótica de especialidade. Claro que E a sim. especialidade de facto é importante e nós somos os primeiros, acho eu, a ter essa responsabilidade de dizer às pessoas isto eu não domino. E é óbvio que depois da nossa experiência, tu já tens experiência em muitas coisas legais, nós também já vamos tendo conhecimento de algumas coisas contabilísticas até do nosso dia-a-dia Sim, claro, e planeamento fiscal, mas não somos especialistas Não, em eu isso contabilidade. eu de faço todo. sempre por logo a bola para. Não, vocês têm que fazer. Se tiverem alguém que já vos faça esse acompanhamento, já tem um advogado, não sei o que conhece e tudo, vão ter com ele e perguntem. Se não tiverem ninguém, nós podemos, no limite, referenciar pessoas que, para nós, são pessoas que estão especializadas e que vos podem ajudar. Agora, não vão googlar um contrato. Isso é uma coisa, que vocês não Não, as façam minutas. isso. É, As minutas, é é assim, muito a malta engraçado. vai ao contratos de trabalho, contratos, seja do que for, vão ali ao Google, É um os erro. contratos aparecem, não Vou dar façam o isso. melhor exemplo, contratos de arrendamento. Contratos de arrendamento, Nós exato. temos uma alteração da lei 2019, aí que eu falei há bocado, é um verdadeiro crime, que é das renovações automáticas. E neste momento, um contrato de arrendamento com renovações automáticas renova sempre no mínimo por 3 anos. Tu falaste nisso lá no CSI, não falaste? Falei. Eu lembro tu de falares nisso. Fui eu ou foi o Rafael? Eu acho que foste tu que puxaste Fui o eu. assunto. Eu acho É. que, pois, agora não lembro qual dos dois, mas eu lembro de vocês falarem disso e de sublinharem muito essa questão. E depois as pessoas vão ao Google e pedem uma minuta. Tudo bem, tem lá a minuta. Fazem um contrato de arrendamento de 1 ano renovável para iguais períodos. E as pessoas pensam, está bem, 2 anitos tira a pessoa de lá. Quando eles vão fazer a oposição à renovação do 2º ano, para acabar, aquele contrato já renovou até ao 4º. É 1 mais 3.
Ou seja, Até ao quarto ano, não é até ao quarto da casa. Sim, sim. É um e quando renova não é por um, renova por 3, no mínimo. Sim. Ou seja, isto é uma alteração de 2019. Ou seja, os 3 para além dos 2, que entretanto cobriu, é isso? Exatamente. Não. Faz um, quando renova no final do ano, renova por mais 3, obrigatoriamente. Ok, então é logo ao final do primeiro ano, não Sim. é um problema. Logo, Sim. 3 mais 3. Ou seja, não renova por 1, renova por 3. Apesar do contrato estás a dizer que a renovação é anual e as pessoas olham para o contrato e pensam, bem, vai agora acabar o segundo ano, por isso eu posso-me opor à renovação agora no final do segundo ano. Não, aquele contrato há um ano já renovou por mais 3. Mas Esta mais dica uma é vez, valiosíssima, esta dica é valiosíssima. 2019. e a alternativa, não é? A solução mais fácil são contratos não renováveis. Que é mau para o mercado. É a Pois é, realidade. claro. É péssimo para o mercado. Onde é que está a origem? A lei de facto não foi alterada desde 2019. Já temos alguma estabilidade. Só que é muito ambígua. Porque desde 2019 até o final de 2023 foi quando tivemos finalmente um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Tu tens acórdãos em todos os sentidos e mais algum. Tens um acórdão que diz que não senhor, se o contrato disser que é de um ano renovável por período de um O ano, contrato prevalece. então o contrato prevalece. Depois tens outros tribunais que dizem não senhor, não é assim. Prevalece é a lei. E de O contrato repente não é. nós tivemos múltiplas consultas que aquilo que eu dizia às pessoas é, olha, a minha interpretação é esta, há vários tribunais que entendem assim também, há uma possibilidade de, em caso de litígio com o arrendatário, isto correr ao contrário. Mas eu preciso de uma resposta. Eu posso lhe dar uma resposta, mas depois não venha ter comigo. Mas não vincula, não é? Eu não posso vincular porque eu não consigo antecipar aquilo que vai acontecer. Claro. Agora, diz-me, Mas é isso justificado Mas que isso isso depende do aconteça? juiz, o que estás a dizer é que isso depende do juiz que decide naquele caso. Neste momento já está mais estabilizado porque passaste a ter um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça ok. e Já com não há dois jurisprudência. acórdãos do mesmo tribunal em contrário. O que acontecia era o Tribunal da Relação de Lisboa tinha um entendimento, o Tribunal da Relação do Porto de Todos os Guimarães, outros, basicamente. sim, acho que só o de Coimbra é que não tinha, mas Guimarães, Évora e Porto tinham um entendimento de que não, renova por períodos de 3 anos. Porque é o que está na lei. Que é o que está na lei. Claro. Mas é possível fazer outro entendimento. Epá, e esta é tal ambiguidade, e eu sou sincero, entre as duas coisas não sei se é pior, a instabilidade legislativa ou a ambiguidade legislativa. Acho que são as duas más, não é? Sim. São as duas más. Muito E o problema é que confrontamos, ou neste caso, vocês profissionalmente confrontam-se com as duas. Sim. Porque temos ou seja, para além da instabilidade e das alterações, cada vez que se faz uma alteração, essa alteração é ambígua o suficiente para causar aí uma Mas série a de... ambiguidade é mesmo o pior, porque a ambiguidade é o pior amigo do planeamento. Porque uma coisa é tu ter... Normalmente a incerteza legislativa é o plano mudou, mas aquilo que tu já fizeste normalmente não se altera muito. Quando tu tens ambiguidade, tu estás a planear uma coisa que vai depender do destino do litígio. Claro. Sim, isto aplica-se aos contratos em vigor. Exatamente. Ou seja, Mesmo que aquelas- tivesse sido um contrato assinado antes de Sim, 2019, já exatamente. aplicava-se essa na regra. primeira renovação depois de 2019, a lei de fevereiro, se não estou em exatamente. janeiro, fevereiro, aplicava-se os 3 anos. Ou seja, é este tipo de coisas que às vezes valem a consulta. E quando se está a falar em imobiliário, Eu acho que vale muito a consulta. quando se está a falar em imobiliário, se o negócio por 100, 200, 300, 400 euros não valer a pena, então estás a fazer um mau negócio. É o Ponto. É Esta questão do arrendamento, depois olhamos para a parte fiscal. Então quer ir buscar as deduções e CDRS na parte fiscal. Tudo bem, um contrato de 5 anos. Uhum. E depois as pessoas querem ficar agarradas 5 anos, as pessoas não querem ficar agarradas 1, quanto mais 5, É não é? verdade. Sim, os 5 anos, isso também mudou. Temos estas Mais uma coisa que dificuldades. mudou, porque houve essa alteração de 22 para 23, redução de taxa de IRS para contratos, Uhum. e começava logo a partir dos 3 anos, salvo Dois erro, anos, a partir dos 2 aos 5. Era dos 2 aos 3 aos 5, 2 aos 5. Dos 2 aos 5. Isto muda tanto, pá. Está sempre a mudar. Pronto. Mas depois, entretanto, o Mais Habitação acabou com isso e passou para o mínimo de 5. Sim. Exatamente. Ou seja, a redução de taxa só se dá a partir de 5 anos. Sim. E aquilo que tu estás a dizer é um bocado aquilo que eu falo, enfim, com quem investe no arrendamento. Eu também tenho alguma coisa nessa área do arrendamento, e a diferença, e também me coloco na pele das pessoas que me perguntam o que é que eu acho. E eu disse, é assim, de facto há aqui uma redução de taxa, isto pode ser interessante. Agora, 5 anos é uma eternidade. Uhum. 5 anos é uma eternidade. A vida da pessoa que vai lá, ou seja, a vida do inquilino muda muito em 5 anos. Sem dúvida. Mesmo que a tua não muda, ou seja, e o tu também pode mudar. Mas em 5, o que é que pode acontecer em 5 anos? Uhum. Não é? Estávamos a ver aqui a questão da lei, num ano e tal, 2 mudou tanta coisa, em 5 anos pode muita coisa mudar. Uhum. Na vida, no contexto, no enquadramento, na lei, não sei o quê. Portanto, eu estar-me a comprometer, aliás, estávamos a falar há bocado da questão das eleições, o que é que vai mudar agora a seguir? Isso é um A gente ponto também não importante. sabe. A Fala-se gente do também não regulamento sabe. obrigatório. Exatamente. Fala-se do regulamento obrigatório. Sim, Essa sim, parte sim. fiscal aí É verdade. pode ser muito penosa para muitos Já se senhorios. falou nisso E o que é que- há uns anos. Mas agora vamos olhar de fora. O que é que isso vai levar na prática?
arrendamentos ilegais, e quando eu digo ilegais, na ótica que não são comunicados às finanças, para não haver pagamento de impostos, ou simplesmente os senhorios tiram os imóveis do mercado. Isto só para enquadrar um bocadinho aqui a malta que às vezes está um bocadinho mais distraída. O que o Cláudio está a dizer é, neste momento, no parte de arrendamento, existe possibilidade de eu englobar ou não englobar. O que é englobar? Pronto, isto é um bocadinho mais abaixo. Sim. O que é englobar? É eu considerar o rendimento do imóvel, neste caso uma renda que eu recebo, juntar aos outros rendimentos que tenho. Okay? O não englobar é tributar, ou seja, é taxar pela taxa fixa, que neste momento começa nos 28, 25 genericamente, agora. para habitacional 25, Isso, para exatamente. comercial é 28 Pois, mesmo. exatamente. Pronto. Ou seja, a taxa base é 28, reduz para 25 e depois pode reduzir mais na questão de se tiver 5 anos. Assim, pronto. Dito isto, a escolha aqui é ou eu sou taxado a 25, no caso habitacional, ou 28 no caso comercial, ou menos 25 no caso da duração, ou então englobo, mas se englobar perco esta questão de redução de taxa, não sei o quê. E aquilo que o Cláudio dizia era, até agora porque se eu obrigar ao englobamento, rebento basicamente com mais habitação nessa área, portanto acabou esta história toda da redução de taxas, quer dizer, pelo menos da forma que eu vejo, não estou a ver como é que o englobamento Não conjuga dá. com a questão de reduzir a taxa, não estou a ver, não tinha que se mudar os escalões todos, isso é uma loucura, que deviam ser mudados, mas pronto, mas isso é outra conversa. Portanto, dito isto, se essa medida vier para cima da mesa outra vez, voltamos à questão, o Mais Habitação tem uma determinada finalidade. Ou as medidas do Mais Habitação. O Mais Habitação é uma entidade assim um bocado abstrata, porque depois tem assim umas medidas assim um bocado coisa e tal. Mas pronto, tem um objetivo. E é aquilo que tu dizias. Será que uma medida desse tipo a ser feita vai favorecer a oferta? É aquele caminho de haver mais oferta? Eu acho muito difícil. Quer dizer, se agora já é o que é, questão, só há vantagem com os contratos de 5 anos. A taxa, ok, reduz, quer dizer, parte logo dos 25 e não dos 28, portanto, ok, houve uma redução. Esse cocktail todo funciona, ou vai funcionar, porque é assim, no limite já tinha as casas arrendadas, já pagava 28, portanto se vier para baixo melhor, ok, porreiro. Agora se me obrigam a englobar, matam o resto na minha opinião, pelo menos, matam o resto do mercado de arrendamento. Não sei se vocês têm essa ideia, se concordam, mas eu acho Eu concordo totalmente. Acho que estas taxas especiais são importantes e têm um objetivo claro, que é estabilizar um bocado o mercado de arrendamento. Porque a redução já é interessante. Uma redução de 10%. Sim, já estamos a falar de deixares de interessante. pagar tecnicamente 28 para passares a pagar 15, desde que comprometas o teu arrendatário durante 5 anos. Sim. Parece-me positivo. Estás aqui a incentivar. Claro. Não essa obrigando. percebes Tu claramente. tomas a opção. Portanto, isso é interessante. O englobamento faz sentido de um ponto de vista ideológico, que é tu arrendares imóveis não é uma atividade. Se é uma atividade, crias uma empresa. Ponto. Nessa lógica eu consigo entender que é viver de rendas não pode ser uma atividade como o investimento em rendimentos de capitais. Mas isso era verdade, desculpa só interromper, isso seria verdade se não tivéssemos uma crise habitacional muito grande. Claro. E tu tens que olhar para a realidade. Tu não te podes desligar da realidade porque tens pessoas que vivem do arrendamento. E o que tu estás a dizer é que vais roubar até 20% do rendimento de algumas pessoas que ao longo dos últimos anos sempre pagaram a mesma taxa. É uma E a questão, voltamos ao mesmo, qual é que é? Ou seja, o facto de eu obrigar as pessoas a englobar, vamos supor que até isso avançava. Tu lançaste para aqui um tema para a mesa que arrebentou com isto, porque é um tema muito interessante. E a seguir tem outro. Mas é muito interessante. Porque isso falou-se quando foi a Geringonça, o início em 2017, 18, falou-se nessa hipótese e depois o PS na negociação é que não aceitou. Mas era uma aposta do Bloco de Esquerda, se vocês se lembram, que era de haver englobamento. A questão aqui é, esse tipo de medida, ao obrigar o englobamento, vai prejudicar no limite a oferta, porque prejudica, Claro. não é? Claro. As taxas de IRS em Portugal são o que são, os escalões são o que são, toda a gente sabe o que é que... E portanto, essa é uma questão. A outra é, tem um impacto ou não na oferta? Não tem. Ou se tiver é negativo. Pronto, não tem, quer dizer, não tem no sentido positivo. Ora, se a maior parte dos investidores, tu dizes a questão ideológica é um bocado isso, o Estado não tem capacidade para, num curto espaço de tempo, ou direi até se calhar num longo espaço de tempo, suprir esta necessidade, esta falta de oferta. Não estou a ver, Estado nem no longo não prazo. estou a ver que Sim. o Estado tenha capacidade, voltamos à conversa de há bocado, mesmo que há 2 ou 3 que queiram para mexer esta máquina Não há toda, isto hipótese. é câmaras, tudo, isto é muita Não há coisa. hipótese. Pronto. Portanto, tem que ser o privado a resolver e o Estado, no sentido de que é o árbitro ou o regulador do mercado, pode intervir, e em alguns casos bem, para permitir que isso possa acontecer. Agora, uma medida desse tipo, não é? Eu acho que é completamente contraproducente, sendo que, em termos, se olharmos para isto em termos de
teóricos, digamos assim, eu até percebo isso. Eu percebo isso que se diga assim. Então, mas se os rendimentos de um salário pagam uma taxa, são englobados, né? Pagam uma taxa progressiva, porque é que os rendimentos que vêm do arrendamento de um bem não pagam taxa progressiva? Eu até percebo essa, de certa forma, compreendo essa argumentação. Mas isso confronta-se com uma realidade que neste caso é um mercado completamente... Não te podes desligar da realidade do país. Portanto, há aqui duas questões em confronto. Uma, ou seja, a falta de imóveis para arrendar, de alguma forma, tem que ser a política fiscal tem que ser utilizada, ou deve ser utilizada, para fomentar que esse problema seja resolvido. Estamos a falar de uma necessidade básica que está definida na Constituição. Não estamos a falar de uma coisa qualquer. Sim. Aliás, a tarde fala-se, e há muita malta que já começou a falar nisso, na questão do IVA. Se isto, e agora até nas eleições há alguns partidos que têm falado nisso, se é um bem de primeira necessidade, ou seja, se eu compro pão, o pão é um bem de primeira necessidade, mas eu não como pão na rua. Quer dizer, posso comer pão na rua. Estou a dizer é que, por norma, não tomo um pequeno almoço na rua. Portanto, tenho que ter uma casa. Ora, porquê é que não se pensa num sistema? É claro que, há bocado falavas nas casas de luxo, seja lá isso o que for, mas pronto, para construir uma casa que vai custar 1 milhão de euros e que é à beira-mar, isso é, acho eu, pelo menos, que é completamente injusto estar a pôr 6% de IVA na construção dessa casa. Acho que é injusto do ponto de vista social, não faz sentido, porque não é uma casa, enfim, para a classe média ou para alguém viver, ou pelo menos para alguém que tenha poucos meios, porque não consegue comprar uma casa de 1 milhão. Agora, até um determinado nível de custo, digamos assim, eu acho que pode ser pelo custo, por outro lado, por localização, por o que for, mas poderia-se pensar nisso, ou seja, se criarmos aqui uma equipa de malta que vai estudar o assunto, há de haver uma solução disso. Tem que se ter essa iniciativa, e eu acho que faria todo sentido pensar-se na hipótese, para baixar custos de habitação, pensar-se na questão da redução da taxa de IVA. Não sei se vocês concordam. Eu concordo. Não, acho que qualquer pessoa que perceba a lógica da construção tem que perceber isso. Claro. Porque o que nós vamos ver muito na televisão é querem baixar o IVA, que é para os construtores ganharem mais. Temos que perceber que o IVA na construção é um custo. Mas custo. Isso é não perceber nada de... E quem teve uma medida IVA zero... Sim. Não tem lógica nenhuma não pensar na mesma lógica para o imobiliário. Isso é tão simples como, se nós tivermos uma fábrica em que transformamos alguma coisa, nós vamos ter material com IVA, mas quando vendermos vamos ter IVA e vamos fazer dedução. Os construtores neste momento estão a comprar materiais com IVA, mas depois vendem um imóvel. Transformam aqueles materiais num imóvel. O imóvel não tem IVA. Logo, tudo o que é IVA é custo. Claro, a venda do imóvel não tem IVA, portanto é aquilo que eu falo, e tecnicamente é assim, é uma isenção incompleta, ou seja, eu suporto o IVA, não posso deduzir, não posso recuperar, e portanto levo com o IVA às costas, tenho que o pagar, e depois quando vendo a casa não consigo repercutir, até porque estou a vender num particular, na maior parte das vezes, no caso de casas, e portanto não é possível, e portanto é de facto um custo, e o pagar entre 20, já não digo IVA zero, mas a diferença é, que era se calhar o ideal para certas situações. Mas o pagar 23 ou pagar 6 faz muita diferença no custo que eu vou repercutir para o consumidor final. Ou seja, mesmo que eu não ganhe mais, só o facto de eu estar a pagar 23 e não pagar 6 faz com que eu tenha que vender a casa mais cara. Mas há um imposto ainda mais grave do que isso. Mas espera aí, a construção vai ficar mais barata, que são os 6%. A construção vai ficar mais barata ao construtor. E depois as pessoas dizem, então mas à margem o construtor vai ganhar mais? Se ele conseguir vender ao mesmo preço, sim. Mas se a construção ficar mais barata no mercado competitivo que nós temos, há mais construtores, vai haver mais construção, tendo o valor a ficar mais baixo, o valor de venda dos imóveis. Tão simples quanto isso, mais uma vez, aumentar a oferta. É isso. Inicialmente até o custo pode não ser diluído necessariamente. O valor provavelmente vai se manter o mesmo e de facto os construtores vão ganhar mais dinheiro. Mas é essa questão de incentivo. Ou seja, é colocar os imóveis no mercado. Isso pode acontecer se calhar numa primeira fase, mas isso vai ter reflexo. Sim, até porque há uma pressão social nesse sentido. Sim, claro, isso aconteceu e acontece com a questão do IVA zero, por exemplo. Aconteceu que agora vão ganhar. É assim, os preços de facto baixaram. A inflação foi contida quando foi no pico da inflação de 2022-2023 e quando o IVA zero teve algum efeito. Teve algum efeito em bens como a carne, como o pão. Isso teve de facto efeito. Ou seja, se teve efeito aí, porque é que não provavelmente vai ter efeito ou teria efeito também na parte da esta lógica de os construtores e as empresas construtoras são máquinas muito grandes, malandros, lucros e tal. Mas há um imposto que assim é um imposto muito malandro e que toda a gente olha para o lado e não percebe como é que ele funciona, que é o IMT.
Porque o IMT é uma verdadeira vergonha. Porque se tu fores para um imóvel de meio milhão, que não é um imóvel assim tão, de valor tão exagerado em hoje em dia Lisboa, já não. tu pagas quase tanto de impostos como pagas da entrada que precisas para a casa. E o que é que aconteceu durante 10 anos? Não foram mexidos os escalões de IMT. O que significa que tu agora, o mesmo tipo de pessoas, para o mesmo tipo de imóveis, em comparação com há 12 anos atrás, pagas proporcionalmente 3, 4, 5, 10 vezes mais do que pagarias de IMT. Tanto que a receita arrecadada pelo Estado com IMT tem vindo a subir drasticamente ao longo dos últimos anos, mesmo com o número de transações a diminuir. O que só demonstra uma coisa: o Estado ganha mais dinheiro em IMT por cada transação. E não é um ganho proporcional, é um ganho exponencial. E esse ganho não vai nem para as construtoras, nem para os consumidores, nem para ninguém. Vai para o Estado. E esse sim é uma vergonha. Os municípios, neste caso. Para os municípios, sim, é um facto. Esse sim é uma vergonha, porque basicamente os escalões de IMT não acompanharam a evolução real dos imóveis, porque tu tiveste um aumento dos imóveis entre os 50% e os 75% garantidamente, entre 2010 claro. e 2024. Não, o aumento do produto em si, a inflação, falou-se muito da questão da inflação, foi um amigo brutal das contas públicas, não é? Porque permitiu, sim. E aqui neste caso a inflação dos imóveis fez, ou seja, às vezes pronto, isto é um bocado pernicioso pensar desta forma, mas quem olha puramente para as contas, se calhar não tem grande vontade de estar a mudar esse tipo de coisas e estar a aumentar a oferta de imóvel, porque é assim, na verdade isso está a favorecer a própria inflação, não é? Uhum. Tem um efeito, pronto, nas taxas de juros, pronto, aqui mais um tema financeiro, mas a questão ou seja, a correção das taxas de juros tem a ver com a vontade, neste caso o objetivo de reduzir o consumo para que os bens tenham menos procura e por sua vez o preço deles baixe. A lógica é um bocadinho esta. No caso das casas, dos apartamentos, a lógica é exatamente a mesma, porque é um mercado tal e qual como outro qualquer. O que é que acontece? Se a inflação subiu, portanto, os produtos em geral, energéticos, alimentares, o que for, e no caso dos imóveis é um exemplo também muito claro, se eu tenho, se eu estou a cobrar mais do que aquilo que a inflação subiu, ou seja, a inflação sobe 5, mas se eu não mexer nos escalões, que é o que tu dizes, e as casas tanto subiram mais que aquilo que é a inflação normal, o Estado está a ter uma receita muito maior. Isto é altamente injusto. Foram 11 anos sem mexer nos escalões, entre 2010 e 2021. Claro. Não foi mexido. Mas mesmo quando alteraram, não foi muito. Não, é isso. A primeira escalão O mercado estava a subiu 92, tanto, não é? qualquer coisa. Agora está a 101, creio que 102. Mas repara, tens um aumento de 10 mil euros, sim. Quando ou seja, um imóvel que em 2010 custava 92, agora custa 180 ou 190. Sim. E o escalão aumentou de 92 para 100. Pagava IMT, agora paga exatamente uns bons isso. milhares. É exatamente isso. E o Estado agora faz parte do programa eleitoral do PS, recordo, estamos a gravar antes das eleições, dar garantias para a entrada da casa, isso não faz sentido nenhum. Acabam com o IMT ou então regularizam o IMT como ele devia ser cobrado, porque é altamente perverso tu estares a cobrar um imposto que não é sequer proporcional. Uma coisa é tu dizes assim, olha, antes compravas casas a 300, agora compras a 500, o imposto são 1%. Ok, pronto, é justo, é o que é como 23% sim, é proporcional num pão. E não progressivo. Ou como 6% num pão, é proporcional. Claro. Mas aqui é exponencial o ganho. Claro. É inadmissível. Pronto, IMT, falámos de IMT. Tu tinhas outro tema? Já me passou. Não faz mal. Se calhar vou lançar aqui só, para terminarmos, aqui 5 minutos, e voltando um bocadinho à vossa área, portanto, já fomos aqui à parte dos impostos, já falámos aqui um bocado da parte do estudo imobiliário, daquilo com que ele se tem que confrontar, acho que já tocámos aqui nesses pontos e também é muito importante. E está a ser uma conversa muito interessante. Eu estava aqui mais 5 horas por mês, mas depois ninguém vê isto. Quer dizer, as 3 ou 4 pessoas vão ver isto com a minha mãe, e lá em casa e tal, talvez vejam, as vossas mães também. Vamos pedir aos primos também. Os primos, tal, para ver se isto chega às 10 pessoas, pá, já não era mau. Mas a questão que eu tinha aqui para vos lançar era, e acho que é importante perceber aqui um bocadinho, é um tema diferente deste, mas acho que para fechar era interessante, que era perceber qual é que é o papel, até porque se fala muito agora nisso, qual é que é o papel da tecnologia naquilo, fala-se de inteligência artificial, fala-se de muita coisa, e eu gostava de vos ouvir sobre isso, ou seja, como é que vocês acham que a evolução tecnológica pode impactar no vosso trabalho? Enquanto... Boa pergunta. Excelente pergunta. Como é que isso, ou seja, pensaram nisso, pensam muito nisso? Bom. Não, nós pensamos nisso, aliás, estamos a trabalhar nisso já neste momento.
Temos 2 inteligências artificiais já para o escritório. Temos uma que é externa, direcionada para os Eu lancei a pergunta, não foi por acaso, porque eu já vi que vocês têm isso. Estamos numa fase beta, temos que melhorar. Aliás, temos um dos tópicos que nós temos para discutir, é a Dona e a Marta. A Marta é aquela que está pública no nosso site, podem falar com ela. A Marta foi treinada para dar indicações sobre o nosso escritório, sobre os serviços que nós temos em prática, para remeter a informação que a pessoa deixa no site diretamente para nós, para que seja dado um tratamento humano. Depois temos a Dona, que é aquilo que nós chamamos que é a melhor solicitadora do mundo. É a dona disto tudo, pá. É um bocadinho da série da Suits. E ela está preparada para ser especialista em todas as áreas, ou seja, é aquela pessoa, se pegássemos em todos os solicitadores do mundo, especialista em cada área, juntá-los todos na mesma pessoa, essa personagem. É a nossa IA. E estamos a treiná-las para esse efeito. Porquê? Porque a inteligência artificial já existe há muitos anos. Agora é que saltou agora para a revolta por causa do ChatGPT, mas a verdade é que mais tarde ou mais cedo tudo o que é trabalhos que sejam repetitivos, tudo o que é fácil de executar, irá começar a ser substituído. A um nível que eu não sei se será uma velocidade assim tão rápida quanto isso, porque começa a haver algumas limitações já à inteligência artificial, mas estamos a trabalhar nela porque acreditamos que na vertente da tecnologia tu te adaptas ou morres. Claro. Por isso, mais vale começares a adaptar, começar a olhar para ela, começar a integrá-la no nosso escritório, do que depois ser morto por ela. E solicitadores, e isto acredito, solicitadores, há muitas tarefas que são repetitivas. E essas tipo de tarefas podem ser feitas por uma IA. Por isso, é melhor começar a pensar nisso e melhor começar a adaptar. Mesmo advogados, vai acontecer. Há pouco tempo estive numa conferência que diziam, está bem, mas haverá sempre juízes, haverá sempre tribunais. Claro, com certeza. Não sei. Temos de estar preparados. Alguns anos. Temos de estar preparados. Sim, mas eu percebo que estás a dizer, preparados ou seja, para isso. Amanhã a decisão pode ser a decisão de uma máquina ou de uma pessoa, um juiz, por Exatamente. exemplo, pode ser uma decisão mais racional no limite, mas isso depois quer controlar mais. Pronto, isto levantar aqui um conjunto de questões éticas. Tivemos uma questão muito pertinente interna, que é, será que vamos meter a máquina a dar resposta aos clientes ou será sempre um processo humano? Optamos neste momento por ter um processo humano, porque no futuro toda a gente terá uma IA, toda a gente terá acesso à informação, será tudo público, e ainda bem, atenção, claro. Dar informação às pessoas é benéfico. Mas depois, o que vai diferenciar os profissionais será a vertente humana. Porque se a máquina é a mesma para toda a gente, claro, toda a gente vai ter a mesma resposta e o mesmo ponto tratamento. É muito importante, é isso mesmo. Se temos um tratamento humano, é aquilo que nos diferencia. Logo, todos os processos que são tratados pela IA, na PIA, têm sempre a confirmação humana e têm sempre o toque humano. É isso. Deste aí o toque mais geral, eu diria, focado então na nossa empresa e na nossa sociedade. Nós, quando pensámos a PIA, a ideia foi sempre acrescentar valor à comunidade de uma forma ou de outra. Entretanto, a coisa evoluiu e nós agora temos claramente um plano de expansão e de criação de valor, e aquilo que nós queremos é que toda a gente que faça parte das nossas equipas acrescente valor. Ou seja, nós vamos sempre encaixar a tecnologia na nossa atividade, na nossa empresa, como uma forma de eliminar atividades acessórias. Claro. Ou seja, nós, inevitavelmente, durante algum tempo, teremos algumas pessoas com funções meramente mecânicas, digamos assim, mas o objetivo é que cada um consiga ter uma opinião que acrescente valor à empresa e acrescente valor aos nossos clientes e à comunidade. Portanto, esta função da Dona é complementar aquilo que os nossos especialistas fazem, até porque este nosso plano de expansão privilegia todas as especialidades a que conseguimos chegar, mas lá está, nós queremos ter talento, e o talento, claro, ser bom e organizado a desenvolver trabalhos mecânicos é um talento, que eu, por exemplo, não tenho. Eu sou, em termos de organização, sou bastante mau, mas a verdade é que eu acredito que a inteligência artificial nunca vai acrescentar na totalidade o valor que a relação emocional acrescenta. Sim. E eu acho que a nossa função, a médio e longo prazo, vai ser só de validação, quase um polígrafo humano. Ou seja, tu agora tens um polígrafo mecanizado, vai-se inverter. Eu acho que vamos ter aqui uma espécie de validação e é inevitável que isso aconteça porque a inteligência artificial ainda vive de toda a informação conjugada num sítio, digamos assim, mas a capacidade de filtragem eu acredito que ainda vai demorar algum tempo a acontecer. Por isso, é isso. Vamos utilizar sempre a tecnologia numa ótica de eliminar o que é acessório, eliminar recursos humanos no que é acessório e garantir que todos acrescentamos valor à comunidade. Ok, acho que é uma excelente forma de terminar.
Penso que tocámos aqui vários pontos interessantes, da parte mais fiscal, da parte mais legal, e acabamos com esta parte da tecnologia, no fundo, olhando um bocadinho para a frente daquilo que vocês, como é que vocês veem a vossa atividade. Às vezes nós também aqui na nossa empresa, eu comentava isso convosco lá fora, é um bocadinho essa coisa às vezes do receio da mudança, ou de o que é que vai acontecer, ou o que é que não vai. Há uma coisa que eu tenho certa, e tu tocaste um bocadinho nisso, que eu tenho certa que vai acontecer, é que se a gente não fizer esse caminho de mudança e desse caminho de evolução, a gente vai ficar para trás. E portanto, qualquer uma das empresas, seja nessa área, seja na minha, seja noutra área qualquer, se as empresas não fizerem esse caminho de procura de inovação e no fundo de se adaptarem, e muitas vezes desbravarem caminho que nunca foi desbravado, que essa é a parte mais difícil, e se calhar vocês na vossa área estão a fazer isso, eu acredito que estejam a fazer porque, enfim, o tipo de mercado onde vocês se movem é mais tradicional e portanto essa é uma área da parte de tecnologia que é um bocado como a nossa também, se calhar, e às vezes sentimos que é quem vai à frente com a katana a cortar mato fica todo aleijado, fica todo arranhado, não é? E às vezes alguém vem atrás e passa ao caminho que a gente já abriu, é mais fácil, mas isso acontece, é o preço de estar à frente, mas também é assim, eu tenho muito mais probabilidade de chegar ao pote de ouro do que quem vem atrás, portanto a questão é um bocadinho esta, mas acho que é uma excelente forma de terminarmos com esta visão para o futuro e dar um enorme agradecimento e um enorme abraço aqui ao Rafael e ao Cláudio e agradecer-lhes imenso por terem vindo aqui ao nosso podcast e um abraço a todos também vocês, espero que tenham gostado, tenho a certeza que sim e até à próxima.